Auxílio a condutor em nível 2 e também o motor 2.0 turbo Hurricane. Assim é o Jeep Commander, especialmente nessa versão Black Hawk, a mais topo da gama. O motor 2.0 Hurricane não está exclusivo para essa versão, tem opção em outras, mas é nessa aqui que o Commander atinge hoje a sua máxima expressão em 2025. E esse carro consegue entregar atributos que estão muito acima de alguns concorrentes quando a gente fala em termos de proposta em 7 lugares e com uma diferenciação. Aqui a gente tem aquela mesma plataforma Small Wide 4x4. A gente vai te trazer detalhes desse Jeep Commander e te explicar como é essa nova versão e onde ela se diferencia das demais. Antes de continuar, quero te dizer que você está no canal do Veículos e Velocidade. Celso Ferlauto não tem estado por aqui porque está se recuperando de uma cirurgia, mas em breve volta ao nosso convívio e fica o nosso abraço e pronta recuperação. Dito isso, também quero te convidar para se inscrever nos perfis do nosso parceiro Marcos Cada, @1.8 lá no Instagram. Tem videografia e fotografia e também @Auto Clássico Clube. Se você é daqui de Porto Alegre ou região, pode participar dos encontros do Auto Clássico Clube. E ainda acessa eudirijo.com.br. Agora sim a gente começa a te mostrar como é esse Jeep Commander aqui pela parte da frente. O conjunto de iluminação do Jeep Commander segue ele todo em LED. Você está vendo aqui o DRL, ele vai ter a lanterna e o farol baixo, mas o farol alto também em LED. E na porção inferior ainda tem a luz de neblina aqui nessa parte de baixo. Então é interessante porque muitos carros hoje estão perdendo a luz de neblina. Eu até não entendo bem por quê, mas aqui a linha Jeep ainda preserva muito esse elemento. E essa versão Black Hawk, ela se destaca muito por conta dessas fendas da grade aqui, com esse desenho mais na horizontal, mas especialmente por essas porções aqui nesse bronze escurecido. E aí tem aqui em cima, na porção intermediária e ainda aqui embaixo do carro. Isso dá um charme especial para essa versão, especialmente quando combinado com essa cor aqui, que é o Sting Grey, ou seja, aquele cinza sólido que só vem no Commander nessa versão Black Hawk. Quero chamar a tua atenção também por conta dos sensores de estacionamento que a gente tem aqui na parte dianteira e também pelo radar frontal que está instalado exatamente aqui no centro, na parte inferior do para-choque. Esses sistemas nos permitem o ADAS nível 2, o sistema de estacionamento também, o assistente de estacionamento para o motorista, e ainda vão trabalhar em conjunto com a câmera lá na porção ali mais alta do para-brisa. Na lateral a gente já começa destacando primeiro todos os elementos em plástico, inclusive na parte inferior do carro, pintados nesta versão Black Hawk, exatamente como era a Overland, mas aqui não tem nada cromado. Então é tudo ou na cor do carro ou em preto. Então nessa porção aqui mais inferior e também na parte de cima, ela é uma pintura Biton e todas são assim na Black Hawk, mas aqui não tem cromados. A ideia é ter esse apelo mais esportivo. Retrovisor preto e também aqui as rodas em preto. E essa roda aqui, ela é exclusiva desta versão da Jeep Commander. Ela é em preto, aro 19, mesmo assim uma boa banda de pneu, então a gente tem condição de enfrentar alguma situação mais adversa por conta de ter um pneu com uma margem para isso, mas neste desenho aqui, essa roda ela é exclusiva aqui do Commander. Quando a gente olha um pouco mais para esse carro, a gente percebe que aqui o vidro está aberto, mas da coluna central para trás a gente tem vidros escurecidos, então quase não dá para a gente ver aqui. Isso já vem de fábrica nesse carro e é um dos destaques. Quero chamar a tua atenção também para cá, para a parte de trás do carro, porque aqui a gente já tem as lanternas afinadas aqui no Jeep Commander, mais uma vez a presença desse elemento aqui em bronze escurecido, emblema Jeep também escurecido, aerofólio aqui discreto no teto. Outros elementos que são interessantes e que a gente percebe aqui, o emblema Black Hawk e ainda aqui a luz de ré nessa porção, mas o diferencial aqui da Black Hawk fica por conta do escapamento duplo.
E o compartimento, ele tem então o botão para fazer a abertura elétrica, mas a gente pode fazer aqui a abertura simplesmente passando o pé embaixo, que ele tem aquele sensor na posição inferior. A gente percebe aqui então um compartimento todo ele acarpetado, mas com os dois bancos em posição é óbvio que ele vai ficar menor. Aqui embaixo a gente vai ter as ferramentas do carro e também aquela cobertura para você colocar quando estiver usando em 5 lugares. Com essa configuração aqui, com todos os passageiros nessa posição, a gente vai ter um espaço de 233 litros. É óbvio, um espaço pequeno, e isso a gente nem sabe exatamente se o banco é nessa posição ou nesta posição, né? Que daí ele vai ficar mais ereto ainda. Porém, existe essa modularidade aqui no Commander. Eu posso levantar aqui, deitar os dois bancos, e aí, passando para cá, aí a gente vai ter um porta-malas digno, né, de um SUV, e nessa configuração então com 5 lugares a gente vai ter 661 litros de capacidade. Mas não para por aí, porque tem muita versatilidade quando a gente fala em termos de transporte aqui nesse carro. Porque se por acaso eu conseguir deitar os dois lados ali daquele encosto que está no meio, ou seja, da fileira intermediária de bancos, eu já passo para uma área livre muito maior. E a gente fica com um assoalho bastante plano. Então, nessa condição, até o teto, a gente vai ter 1.760 litros de capacidade quando a gente fala, então, em termos de porta-malas. E é um verdadeiro espaço em que você consegue colocar muita coisa. Na parte interna, destaque para a sofisticação desse Jeep Commander, a começar pelo que a gente encontra tanto aqui nas portas quanto no painel. Importante a gente destacar, material suave ao toque nessa posição toda, inclusive na parte superior aqui. Eu vou dar a partida no carro para a gente já olhar em seguida para o cluster, mas aqui ó, versão Black Hawk com esse material camurça, com material suave ao toque. Aqui, esse friso aqui, em outras versões a gente já viu ele bronze, já viu ele prata, aqui a gente está vendo ele em preto. E uma ambientação toda escurecida. E o destaque da versão Black Hawk fica por conta do bordado que a gente tem aqui no banco e também do revestimento em camurça, tanto nessa porção aqui do encosto quanto aqui no assento. E tem um detalhe que a gente já vai ver aqui, a regulagem do banco ela é elétrica, mesmo o banco do passageiro nessa versão Black Hawk é elétrico. Outro destaque que esses Commander agora tem tá ali na porta. O som Harman Kardon vem disponível agora em todas as versões do Jeep Commander, então todas elas têm esse baita som que tá aqui na gama desse carro. Quando a gente olha para cá para o volante, a gente tem situações que são interessantes, porque ainda que ele tenha o mesmo desenho, a partir de agora ele tem um capacitor aqui para que o volante possa entender quando o motorista está dirigindo sem as mãos e aí por conta disso emitir os alertas para que o condutor volte a ter as mãos. Até porque esse carro aqui ele tem o ADAS nível 2, quando a gente estiver dirigindo a gente vai poder acompanhar um pouco mais. Vou olhar para cá para o painel de instrumentos, primeiro aquela tela inicial que a gente tem com conta-giros aqui na esquerda e o velocímetro lá na direita, mas aqui nessa versão Black Hawk, eu passando para o lado, eu vou ter outras opções, as assistências e ainda essa outra situação aqui com uma tela bem mais completa. E aí eu vou ter ali, ó, pressão do turbo, medidor de potência, quanto que está em uso e o torque do carro, tudo isso aparecendo em gráficos ou em percentual. Essa tela é bem mais completa e a gente vai depois ver no dirigir se ela é tão fácil da gente operar. Fora isso, aqueles mesmos computadores de bordo que a gente tem na linha da Jeep, que a gente opera aqui pelo lado esquerdo, pressionando aqui, ó, a gente pode ter aquela tela cheia de informações, ou posso voltar para cá. Para baixo eu tenho a opção da tela de consumo, eu tenho também a opção das informações do carro e ainda o medidor da pressão dos pneus e também cintos. Mais para baixo eu tenho Trip A ou Trip B, voltando ainda eu tenho aqui o modo de condução do carro, e aí eu vou alternar ali pelo seletor, tenho aqui a conexão com a mídia e ainda mensagens ou ainda também outras informações. Quando a gente fala então da tela multimídia, ela tem uma resolução bem melhor que a tela do painel. Inclusive, o próprio painel merece uma resolução mais próxima dessa tela aqui. Aqui a gente está vendo a tela inicial, então a gente pode configurar o que a gente vai ver. Passando para cá, eu tenho conexão com a mídia ou rádio. Tenho ainda aqui o ar-condicionado e ele vai estar aqui, né, um ar-condicionado de dupla zona. Então,
a gente vai conseguir fazer a programação desse ar-condicionado, seja em uma zona de um lado, por exemplo, ou de outro. Então a gente consegue fazer essa mudança ou fazer a sincronização. Tenho ainda aqui a navegação embarcada nesse uConnect, né? Aqui inclusive com um dos destinos que o Marcos estava usando esse carro, estava utilizando a navegação embarcada, mas aqui ó, a gente tem condição então de ter a navegação no próprio carro, fazer centralização, enfim. Passando para cá, o Android Auto, que já está aqui com um pareamento, e ainda aqui configurações do veículo. Posso ter acesso também à câmera de ré com linha de guia dinâmica, e esses carros da linha Jeep têm uma câmera de ótima resolução e que a gente consegue olhar tudo que está à nossa volta. Tenho ainda aqui ó, configurações do painel off-road aqui desse carro, então a gente vai ver ali ó, esterçamento das rodas para um lado ou para outro, e vai ter também informações de medidores, acessórios, eixo aqui ó, inclinação do carro, seletor de terreno, e a gente vai poder fazer essa seleção. Essa tela aqui, das telas off-road, elas só estão disponíveis nos modelos 4x4, como esse aqui que tem a tração 4x4, eu vou falar ainda na sequência. E aqui, configurações do carro, eu posso configurar mídia, questões de ar-condicionado, navegação, ou passar para todos aqui. E aí eu vou ter aqui, por exemplo, situações, né, para poder ter acesso a controles do carro, fazer configurações, por exemplo, de tela, as assistências, a intensidade aqui, por exemplo, da frenagem, se eu quero que o sistema de alerta me dê bem antes ou depois. Eu tenho também os assistentes de mudança de faixa, tudo mediano ou tudo mais intenso ou mais baixo. Quando você estiver dirigindo com esse carro, você pode configurar os assistentes para que ele intervenha mais ou menos. E aí, por exemplo, se você está com sono, você bota numa interferência mais alta. Se você estiver dirigindo na estrada e não quer interferência, coloca tudo mais baixo com a força das vibrações que ele vai te dar. Mesma coisa, assistente de sinal de trânsito, sensor de estacionamento, é possível ligar e desligar, volumes, enfim, alerta de fadiga. Todos os assistentes do ADAS desse carro você pode configurar por aqui. Também tem questões aqui de portas e travas, barulho, faróis ao sair, entrar no carro, enfim, toda a configuração do carro interessante. Botão para desligar o Start-Stop, que desliga o carro em paradas rápidas, desligar controle de tração, desligar evasão de faixa, desligar sensor de estacionamento traseiro, e aqui para você acionar o sistema de estacionamento autônomo. Aqui embaixo, comando físico do ar-condicionado. Não tem exatamente uma tela aqui, mas os comandos são físicos. Então, se você quer mudar a temperatura esquerda, você vai fazer isso aqui e ela já vai aparecer aqui na tela multimídia lá em cima. Então, eu dando o comando embaixo aqui, isso já vai aparecer aqui na tela. Ou desligando a climatização, ela aparece que a climatização está desligada. Carregador de celular por indução com saída de ar-condicionado direta aqui para refrigerar o seu celular. Porta USB-C e USB-A, aqui lógicas, com conexão. Quando a gente passa para cá, freio de estacionamento elétrico, o seletor de terreno para alternar entre o automático, o escorregadio ou o sand mud, alavanca clássica da Jeep, e aqui botão hold, para que você não precisa ficar com o pé no freio em paradas em semáforo, o 4x4 reduzido, que ele vai utilizar a primeira e a segunda até a terceira marcha, quando você estiver em off-road, vai deixar o giro mais alto. E aqui assistente de descida e o bloqueio do 4x4, para que ele fique 50% em cada eixo, porque normalmente ele trabalha de forma automática. Aqui um chanfro para o celular, porta-copos e mais o espaço embaixo do descansa-braço central. Outro destaque, ambientação toda ela escurecida aqui nesse Jeep Commander e teto solar elétrico. Então, um botão para persiana, o outro botão para você fazer a abertura aqui do teto solar. Então, se a persiana estiver fechada, ele já vai abrir os dois de forma automática no primeiro clique. Se você quiser abrir o restante da persiana, e aí o teto vai até lá atrás, você tem toda essa ambientação aqui, e é muito legal quando tem essa opção do teto solar. Nesta versão Black Hawk, ele é de série. Na parte de trás, um destaque aqui do Commander é a abertura da porta, quase 90 graus. Isso facilita a tua entrada e saída. Agora, aqui na porta, a gente já percebe que o plástico em cima é diferente do plástico lá da frente, que lá é emborrachado, suave ao toque, esse aqui não é. No entanto, aí você está vendo onde você apoia o braço, aí ele é macio e suave ao toque. Agora, os bancos mantêm o mesmo desenho do banco lá da frente.
Olha só esse material aqui, revestimento em camurça na parte central, o mesmo costurado, bordado aqui que a gente percebe, banco no mesmo padrão lá da frente, é um banco super confortável. Quando a gente faz o acesso, com o banco programado aqui para eu e o Marco dirigir, que a gente tem uma altura bem próxima e senta na mesma posição, eu consigo sentar aqui mais alto do que o banco da frente, então você consegue enxergar o para-brisa e consegue acompanhar muito melhor a viagem quando está sentado aqui. E esse banco, ele corre para frente quando você precisa dar mais espaço para os passageiros lá da terceira fileira, ou se não tem ninguém lá atrás, você pode correr ele para trás. E ainda aqui, ó, ele ainda tem essa opção de você inclinar, você reclinar mais. E nesta posição aqui, o executivo que for viajar vai ficar muito bem acomodado. Pode dormir, pode relaxar de uma forma muito mais interessante. E aí, puxando aqui, eu posso trazer ele de volta aqui para a posição normal e ainda assim você tem um bom espaço. Boa movimentação de pés, né? Com conforto digno de um SUV desse padrão. Saída de ar-condicionado aqui traseira, mais porta USB A e C, e aqui para você aumentar a ventilação do ar-condicionado para cá para trás. Então esse aqui você pode, né, trazer mais ar de lá da frente para cá para trás. O teto solar na parte superior, você também aproveita ele, então ainda, claro, aqui está escuro porque está um vidro sobre o outro, mas você também consegue aproveitar. E ainda tem aqui o descansa-braço central com os dois porta-copos. E ele firma aqui, então isso aqui é interessante se você estiver fazendo alguma viagem. Quando a gente olha para cá para trás, então, nessa posição, para a gente poder sentar na terceira fileira de bancos, é interessante que você corra um pouco o assento aqui do meio mais para frente. É claro, vai reduzir o espaço para as pernas aqui, óbvio, mas se não, não vai ter como você transportar outra pessoa lá atrás. Então, para fazer o acesso aqui da terceira fileira, você puxa, segura e ele automaticamente ele já corre o banco todo para frente. Aí você consegue então passar para cá para trás. É claro que a movimentação ela não é muito simples, né? Não é muito fácil. Bom, acomodado aqui, o que a gente já percebe? O assento super baixo e o meu joelho muito alto, né? Naquele padrão dos carros de 7 lugares. Deixa eu puxar aqui, vamos ver se eu vou conseguir me acomodar. Não tem muito espaço aqui, meu joelho está bem elevado, você não está conseguindo ver aí, mas eu vou te mostrar agora em seguida. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui a alavanca. Essa alavanca aqui ela vai baixar o encosto. Enfim, eu vou deixar aqui nessa posição para a gente poder ver melhor. O espaço aqui é óbvio que ele é pequeno e o assento é baixo, mas a gente tem algumas amenidades aqui. Tem porta-copos, tem aqui tomada USB para quem está aqui atrás. Agora, se a gente for pensar que as pessoas vão fazer viagens longas aqui, pode ser no máximo um adulto ou 2 crianças, porque não é realmente o espaço para você fazer viagens muito longas. Agora, é interessante a gente pensar que os carros de 7 lugares, via de regra, são assim, e não tem como fazer mágica de colocar mais 2 assentos aqui atrás. Sempre vai ficar de uma forma mais apertada. A vantagem é a modularidade que você tem. Se numa eventualidade você precisa levar mais gente, mais família, por exemplo, você tem os 2 assentos aqui nessa posição. E aí, para sair, claro, um esforço maior de quem está aqui nessa terceira fileira, mas precisamos levar em conta que não é sempre que vai ter gente sentada aqui atrás. O Commander é mais um produto construído em cima da plataforma Small Wide, e é aquela Small Wide 4x4 do grupo Stellantis hoje. Então com isso a gente tem suspensão independente na dianteira e também na traseira e freio a disco também na traseira. Mas aqui na versão Black Hawk o destaque fica por conta da pinça do freio aqui, que ela é vermelha. Então essa ideia aqui é exatamente para deixar o carro com uma cara mais esportiva. E é claro, nesta versão a gente também tem tração 4x4, mas dela eu vou falar depois. Quero te dizer primeiro que a gente tem bons ângulos de entrada e de saída. Na frente, 21,7 graus de ângulo de entrada, lá atrás 24,2 graus de ângulo de saída e a altura do solo desse carro é de 20 centímetros. Então, ainda que a proposta aqui não seja você fazer um off-road com ela, ela tem capacidade, tem atributos para a gente encarar estradas de terra, para você ir além do asfalto, até porque esse aqui realmente é um SUV.
Falando agora então do motor, que é o grande destaque aqui por conta desse Jeep Commander Black Hawk, é exatamente o 2.0 Turbo Hurricane. Esse motor que veio primeiro para cá para o Brasil lá no Wrangler, mas que agora já chegou tanto aqui no Commander, lá no Compass, e na picape Rampage também. Então, só de olhar para ele a gente já percebe aqui tubulações maiores em termos de ar, enfim. E a gente já percebe que a proposta aqui está muito ligada com a questão de desempenho. Até porque esse carro ele tem ótimos números, ele tem 272 cavalos de potência e ele tem 40,8 kgfm de torque, ou em Nm são 400 Nm de torque. De 0 a 100 km por hora, esse carro acelera em 7 segundos e ele chega a 220 km de velocidade máxima. E a construção desse motor, ele tem um bloco em alumínio, então já é algo muito mais atual e que está exatamente em sintonia com o que a Stellantis tem produzido, inclusive nos Estados Unidos, já que agora a gente tem o Hurricane 3.0, né, que daí tem 6 cilindros. A gente tem aqui uma construção de injeção direta de combustível e também duplo comando variável de válvulas, sistemas que estão, como eu disse, aí em sintonia com muito daquilo que a gente já vê em produção hoje, né, e que está mais atualizado no mercado. Outra coisa que é interessante quando a gente fala de um motor turbo é que a gente tem uma válvula de alívio eletrônica, então é aquela Westgate que quando ela chega no limite da demanda do turbo, ela já alivia o que não vai precisar mais, e a recirculação refrigerada dos gases de escapamento, que é aquele trabalho feito lá na EGR, até para poder atender a normas de emissão. Acoplado a esse conjunto propulsor aqui, a gente já vai ter a caixa automática ZF de 9 marchas, então aquele câmbio automático padrão com 9 relações. É exatamente para poder atender a toda a força, né? Não daria para botar aqui o câmbio de 6 marchas. E também a gente tem tração 4x4 que funciona de maneira automática, ou seja, com o gerenciamento eletrônico da tração, priorizando a frente, mas acionando a traseira quando necessário no modo automático, ou como eu te mostrei ali dentro, com possibilidade de você bloquear a tração metade-metade ou conforme o tipo de terreno que você está utilizando. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço para que se inscreva aqui no canal do Veículos e Velocidade e também nos nossos projetos. @1.8 do nosso parceiro Marcos Cada e acesse eudirijo.com.br. Dito tudo isso, agora a gente vai dirigir. Começando o percurso aqui com o Commander, chave presencial, partida por botão, já vai ligar aqui o ar-condicionado, eu vou botar aqui no mínimo para não ficar muito barulho, e a gente vai começar aqui como sempre no nosso percurso de pedra irregular. Com esse pneu aro 19, dá para a gente dizer que a gente sente um pouco mais dessa imperfeição do piso aqui na pedra irregular do que quando a gente anda num carro da linha Jeep que tem pneu um pouquinho mais fino, né? Um pouquinho mais grosso, no caso, uma roda menor. Por exemplo, aqui, ó o buraco. Então, ainda que a suspensão independente nas 4 rodas aqui desse carro faça um trabalho excelente e é característica aqui dessa plataforma Small Wide, de ele filtrar super bem a imperfeição, é importante a gente fazer essa ressalva, porque, claro, com a proposta mais esportiva que aqui a Black Hawk tem, ó, situações de buraco, ela vai sentir um pouco mais. Em termos de alinhamento do volante, aqui segue aquela boa posição da linha Jeep, ainda que o símbolo aqui da marca fique um pouco mais deslocado para o centro, então talvez o volante está um dedo mais ao centro. A posição e o acesso aqui para os comandos é bom, porque o meu nariz está na reta também lá do painel e eu tenho uma boa visualização. Acesso para os comandos aqui, alavanca de seta, limpadores, estou próximo do ar, estou próximo da mídia e também dos outros botões do restante aqui das funções do veículo. Um outro detalhe que a gente consegue se ajustar super bem fica por conta aqui das regulagens elétricas. Espelho retrovisor interno mostra toda a área lá atrás e o externo também tem uma boa abertura, então a gente consegue se encontrar sem nenhum tipo de problema aqui no Jeep Commander. E agora eu vou fazer a conversão aqui. A gente sabe que esses carros da linha Jeep, eles exigem um ângulo de conversão maior, né? Um raio de giro maior. Olha só. Então você sabe que está dirigindo um carro de maiores proporções, né? Mas vira fácil, direção elétrica, então o acesso para esse tipo de situação é bastante tranquilo.
Agora, para fazer a conversão nessa via, que é um ângulo um pouquinho mais estreito do que os 90 graus, tranquilo aqui para a gente poder fazer o acesso. Claro, vinha vindo o carro aqui atrás, eu estava observando ali o comportamento, né? Mas assim, em termos de visibilidade não é nenhum problema. O carro é grande, mas ele é tranquilo. Agora a gente faz aqui o aclive e eu tô aqui ó, a 40 km por hora. Ele já está mantendo a velocidade e eu vou apertar fundo aqui agora. Já cresceu, consegue nos entregar super bem e olha a potência que esse carro tem para fazer o aclive. Olha, sensacional, sensacional. E aí com essa potência toda fica muito mais fácil quando a gente precisa fazer um acesso aqui ó, numa via movimentada, porque a gente sai e eu pisei 1/3 da carga do acelerador e o carro já desenvolveu, já entregou toda a potência. Então você não passa aperto aqui, basta uma tocadinha no acelerador que o motor 2.0 já está muito pronto para te responder, para te entregar o desempenho. E agora, aqui a gente já consegue ver um pouco das assistências que esse carro aqui tem, como ali ó, o alerta de ponto cego. E aí você tem essas opções, se você quiser ali o aviso luminoso e também um aviso sonoro, você configura. Aqui ele não está configurado para a gente ter o aviso sonoro aqui para o espelho retrovisor, mas isso você pode configurar aqui na central multimídia. Por exemplo, ó, vai passar o carro, se ele tivesse configurado o aviso, então logo eu desse a seta, ele iria estar me dando um aviso sonoro aqui dentro, mas não é essa configuração que a gente tem. Dirigindo aqui dentro da cidade e andando no trânsito, a gente já consegue notar que, ainda que o motor seja muito potente, para andar aqui a 50 km por hora dentro do fluxo, meu pé no acelerador vai mal e mal tocando o acelerador e ela já consegue manter as velocidades. E se eu preciso retomar, aperto mais fundo, ela reduz 2 marchas e já vai acelerar muito. E rodando aqui dentro da cidade, eu também posso utilizar os assistentes ao condutor. E tanto o próprio controle de cruzeiro adaptativo, quanto aqui ó, o monitoramento, né, o Drive Assist, que é o sistema que vai manter o carro nas faixas, conseguem nos auxiliar nessa condição. Porque, por exemplo, está em curva e o carro dentro da cidade, olha só, já vai fazendo a curva e vai mantendo a distância em relação ao carro da frente. Eu programei para ele andar aqui ó, a 60 km por hora. Mas como esse ônibus aí, ele está indo mais devagar, então ele está indo aqui a 52. E eu programei também para ele andar na menor distância possível. Então, por conta disso, olha o que acontece aqui, ó. O Commander consegue ir fazendo curva e programando também a distância que ele vai andar do carro da frente. Só que aqui, vocês já perceberam que ela apareceu ali no painel, um aviso luminoso, e também vibrou aqui a direção para me indicar que eu estava sem as mãos. E é exatamente nesse tipo de comportamento é que o volante com o capacitor consegue nos apontar que a gente está dirigindo sem as mãos. Eu acabei perdendo ali a faixa de pedestres elevada para a gente fazer o teste da suspensão, mas eu vou aproveitar aqui a lombada agora para a gente passar aqui ó, próximo dos 50 km por hora, 47, foi, passou com muita margem, saiu a 45 por hora, passou com muita margem, sobrou muita suspensão, muita capacidade para ela ir muito além, bem longe do fim de curso. Você tem aqui, por exemplo, ó, a frenagem automática e ela vai parar agora no semáforo, já diminuiu bem antes, então a gente consegue ir com o carro até a parada total sem eu precisar mexer aqui ó, minha perna e colocar o meu pé no freio. Ó, parou o carro completamente agora, sem que eu precisasse ter levado o meu pé no freio. Então, todos esses itens do assistente de condução, do Driver Assist, ele está presente aqui e a gente consegue fazer esse uso dentro da cidade, facilitando a nossa vida. E em termos de consumo de combustível, esse motor 2.0 Hurricane aqui dentro da cidade, ele cobra o seu preço. Rodando, por exemplo, num trânsito mais intenso, como é a simulação, que a gente pode entender que ela ficou um tempo ligada para a gente fazer algumas imagens, enfim, e rodando essencialmente dentro da cidade, eu estou com 6,8 km com litro de gasolina aqui. Então, aqui dentro da cidade, esse motor ele cobra o seu preço, porque se você for ficar fazendo aceleradas fortes com ele e explorando tudo que ele te entrega, ele vai consumir mais. Para você dirigir dentro da cidade, também tem aqui as outras informações do painel, em que você pode utilizar
essa função aqui cheia de opções ali, com pressão do turbo, enfim. Só que de dia a leitura é um pouquinho difícil, porque os grafismos são todos eles escurecidos, então as letras também acabam ficando pequenas, então é muita coisa e meio bagunçado, digamos assim, você não consegue ver com clareza cada uma daquelas informações, né? Você vê ali força G, torque, enfim, mas a leitura nesse desenho aqui, que é o painel exclusivo da versão Blackhawk, ela não ficou tão amigável assim. Eu já notei também um outro detalhe em Jeep Commander, que fica por conta do ar-condicionado desse carro, em que ele parece não ter a potência ideal para gelar bem aqui dentro do ambiente. Não é que ele não gele e não esfrie, ele refrigera o ambiente, mas é um pouco diferente de outros carros que a gente já conhece, em que o ar consegue sair gelado e manter essa condição de climatização. Em outros Commander eu já tive essa experiência, ele parece que não vai resfriar tão bem quando está nessa condição. E a gente consegue até entender por quê, pelo tamanho da cabine, aqui o teto solar que acaba aquecendo, mesmo em dia sem sol, ele acaba, né, transmitindo calor para cá para dentro. Nesse percurso aqui também semi-rodoviário, para onde a gente começa a passar agora, já dá para a gente experimentar aqui um pouco do Drive Assist. Então vou programar aqui para ela andar a 80 km por hora, no limite aqui da Avenida Castelo Branco em Porto Alegre. E aqui vai ser interessante porque a gente vai poder acompanhar numa distância, por exemplo, aqui intermediária, o Commander, então, acompanhando os carros da frente, aqui a menos de 70 km por hora, e mantendo também essa distância. Esse alerta que vocês ouviram aí foi o alerta de radar, porque isso está aqui no Uconnect. Então na central multimídia ele já identifica quando tem algum tipo de radar. Mas agora, por exemplo, aqui ó, o carro vai me auxiliando a fazer as curvas, eu só estou apoiando aqui a minha mão no volante, ó. Eu só estou apoiando meu dedo exatamente para o capacitor ali entender que eu estou com a mão no volante, ó. E aí ele vai mantendo aqui e vai centralizando o carro na faixa. Então, o que acontece aqui, ó? O carro está fazendo tudo sozinho. Eu não estou dando comandos de centralização, eu só estou apoiando a minha mão e ele vai fazer essa operação sozinho. Claro que o ideal é que você apoie os seus braços como se você estivesse dirigindo o carro normalmente. E a intensidade aqui, ó, vamos ver ele sozinho agora aqui, ó. Ó, foi para o centro e agora vai acompanhar aqui na curva, ó. Vai indo mais para a esquerda e vai vendo o caminhão do meu lado, ó. Até que ele dá o alerta lá no volante, colocar lá no painel, colocar as mãos no volante. Segue me dando esse alerta ali, já identificou, ó. Agora tá dando um alerta sonoro, colocou lá em vermelho. E a gente consegue perceber que ele, ó, já começa a fazer, ó, frenagens do carro, ó. Ó, o que acontece? Como eu fiquei com a mão fora do volante muito tempo, ele começou a dar toques no freio fortes e alertas mais altos aqui para que eu colocasse a mão no volante. Então, vamos supor que o motorista tenha dormido, por exemplo, tenha cochilado ao volante, com essas frenagens e com esses alertas ele é capaz de nos atender, né, de nos acompanhar, por exemplo, né, de acordar, vamos dizer assim, né, o motorista. Deixa eu fechar o teto solar aqui para não entrar tanto barulho. Então aqui a gente já consegue ver que esse sistema em ADAS nível 2 aqui do Jeep Commander e que está aplicado na linha Jeep deu um plus naquelas situações de alertas, né, que esse carro aqui já tinha antes. Para a gente poder ver agora um pouco do alerta de colisão frontal que esse carro aqui nos oferece, eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar esse caminhão, vou apressar um pouco mais contra ele, vamos ver que momento ele vai dar o alerta. Ó, me deu o alerta sonoro e também pré-condicionou os freios. O que aconteceu aqui? O mínimo toque que eu dei no freio já produziu uma frenagem mais intensa, então o freio já estava pré-condicionado. E se eu não acionasse os freios, ele também faria esse acionamento para mitigar, para evitar, né, reduzir o dano em uma possível colisão. Então aqui também a gente já consegue ver que esse alerta funciona. O que eu percebo aqui no Commander, de agora de 2025, é que os ruídos, o alerta sonoro que ele dá, é menos intenso do que dava antes quando o Commander chegou, quando a geração atual do Compass chegou. Aqui está menor a intensidade. Eu acho que o alerta ele poderia ser maior, com um volume maior aqui para os ocupantes. Agora,
Além disso, a gente consegue experimentar um pouco do desempenho desse motor 2.0 aqui. Por exemplo, numa ultrapassagem, eu aperto 1/3 da carga, ele reduz 2 marchas, já passa lá para os 100 km por hora, 110, já consegue apressar e acompanhar muito o fluxo quando está, por exemplo, em rodovia. A gente consegue fazer aqui também a troca sequencial, então ele está em sexta, eu posso reduzir para quinta ou para quarta, ó, e ele vai segurar aqui na quarta marcha com um giro bem mais alto. Se você quiser fazer freio motor ou se você quiser fazer uma subida de serra, avanço para quinta, sexta marcha, sétima, e aí ele já fica com o giro lá em menos de 2.000 RPM. Posso passar até para a oitava marcha, ó, 1.500 RPM. Em termos de conforto, rodar aqui na estrada com um Jeep Commander é algo muito tranquilo, em que a gente praticamente não ouve nada do ruído externo. A única ressalva é que o teto solar ele sempre reduz o isolamento acústico de qualquer carro, então a gente sente um pouquinho mais aqui na estrada quando está passando por um pouquinho de turbulência do próprio carro mesmo, o vento acaba entrando um pouquinho e ele vai fazer mais ruído. Agora, ó, o ônibus pode estar do meu lado aqui, que eu não estou ouvindo nada. E uma das coisas que esse motor aqui faz melhor para o motorista é ter margem, é sobrar motor, né? Então é o que acontece aqui, por exemplo, se você está numa condição em que está rodando, por exemplo, em velocidade constante, em velocidade de cruzeiro, o Commander sobra motor. Você mal e mal vai tocando o pé no acelerador aqui desse 2.0 para essa condição aqui em que está acompanhando o fluxo, ó, 80 km por hora, e eu estou só encostando o meu pé no acelerador. E se eu precisar fazer uma manobra, ó, apertei fundo, 5.000 RPM, dos 80 eu vou lá para os 100 km por hora e consigo fazer uma ultrapassagem com muita capacidade, porque sobra motor. E até aqui, ó, vou ter que frear bastante aqui para poder me manter atrás dos outros carros. Eu quero passar bem para a direita para a gente poder fazer algumas, né, simulações aqui e ter uma ideia da aceleração praticamente instantânea que esse motor aqui tem nesse Jeep Commander, né? Porque o espaço que eu vou precisar para fazer uma manobra de 60 a 100 km por hora vai ser bem curto. Então vou fazer o seguinte agora aqui. Vou reduzir a minha velocidade para 60 km por hora e vou apertar fundo no acelerador, ainda que tenha um carro próximo, 55, ó. Apertei fundo, segundo estágio, reduziu marcha, foi 80, 90, 100. Então rapidinho ela já está nos 100 km por hora. E o mais legal é que quando a gente já está com o giro um pouco mais elevado, quando a gente já está em uma velocidade um pouco mais elevada, se você precisa sair, olha só, basta uma tocadinha, ó, para ela já reduzir uma marcha e a gente consegue avançar e consegue manter velocidades muito altas aqui, olha só. O carro responde super bem, era o que faltava realmente para o Commander, era esse motor 2.0 turbo aqui, porque agora sim o carro está de fato muito ágil, muito gostoso de dirigir, com uma tocada excepcional. Mesmo que você não esteja usando aqui o assistente de direção, você tem a opção também do controle de cruzeiro adaptativo ligado. Então, se você quiser usar só o ACC, só o controle de cruzeiro, por exemplo, olha só, estou botando ela para andar aqui a 100 km por hora. Não está andando porque tem carro indo mais devagar na nossa frente, ó. Mas tão logo ela entende que a pista está liberada como agora, ela vai andar e vai acelerar. Só que esse aqui não está com o assistente de manutenção de faixa acionado. Ele está só com o corretor. Então, a gente não está usando aqui o Drive Assist agora nesse momento. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu deixo ela comer para o lado, ela me joga para o centro da faixa, mas vejam, ela não mantém, ó. Agora até deixou a evasão acontecer. Então, você tem a opção de desligar o assistente de direção e manter apenas o alerta, né, o corretor de evasão, para te jogar de volta para o centro e você segue no comando. E também o controle de cruzeiro adaptativo, se você não quiser ficar, né, com o assistente te ajudando. Ou posso desligar aqui o corretor de faixa e também ficar apenas com o controle de cruzeiro adaptativo. Como eu desliguei aqui, ó, ele não vai acontecer nada, ó, quando eu estou deixando o carro evadir e sair da faixa. Inclusive aqui, que ele identificou que a pista está livre, ele vai, né, vai apressar, vai fazer aqui o Commander andar mais rápido. Então, todos esses assistentes, você pode usar apenas aquele que você quer, né? Exclusivamente aquele que você quer,
pode tirar do controle de cruzeiro e deixar aqui, por exemplo, o alerta, o corretor para evasão, ó. Agora ela vai voltar, ó. E aí, sem o controle de cruzeiro. Então você pode selecionar o que você quer usar. Se você quer usar todos, ele combina todos eles. Ou se você quiser usar individualmente um ou outro assistente, isso também é possível. E agora, para a gente fechar aqui esse percurso rodoviário, a gente pode falar um pouco da média de consumo exclusivamente na estrada. Então eu estou com 11,7, ela já teve em 12, baixou um pouquinho agora. Talvez chegue nos 12 até a gente fechar aqui esse percurso, 11,8 agora. Então o que acontece aqui nessa condição? Se a gente estiver andando em uma velocidade mais constante, a gente também tem capacidade, né, para poder atingir médias bem razoáveis aqui com esse Commander. Antes de fechar, quero aproveitar a alça aqui para poder fazer curva e a gente poder sentir um pouquinho mais do comportamento aqui desse Jeep Commander na curva. Então, passando para cá, a gente vai poder encarar agora a curva aqui, vou entrar nos 70 km por hora. Vou entrar com ela um pouquinho mais forte, muito correta, não canta pneu, mesmo com velocidade mais alta, olha, sensacional, muito correta, olha só, no limite eu senti uma cantadinha de pneu e agora aqui eu vou reduzir para a gente poder fazer o acesso na cidade. O carro faz curva exemplarmente. E o mérito disso aqui é a suspensão independente que ela tem nas 4 rodas, mas também a tração integral automática que proporciona que o carro fique agarrado, grudado no chão. Esse carro aqui impressiona, porque um carro familiar não faz curva como esse aqui faz. E faz curva muito melhor também do que a outra Commander com um motor 1.3 e a tração somente na dianteira. A gente percebe a diferença que essa aqui é melhor. Ainda que a 1.3 seja muito boa por conta da suspensão independente, essa aqui consegue superar. Agora a gente vai testar o assistente de estacionamento aqui do Jeep Commander. Eu vou deixar esses carros aqui passarem para a gente poder ter a pista mais livre aqui na rua. Pronto, vamos passar os dois aqui. Eu vou apertar no botão e ele já está programado para encontrar uma vaga à direita e paralelo, né, à via. Então ele vai ter que localizar a vaga agora. Identificou a vaga, manda tirar as mãos do volante e colocar ré. E aí tem que ser devagarinho, porque senão ele vai desacionar. E vejam, eu percebo o seguinte, ó, o volante já está se movimentando e eu não sei se nessa posição aqui, se eu deixaria o carro tão perto do outro, né? Pela impressão de tamanho que a gente tem do carro, o motorista aqui não consegue ter a exata dimensão que o sensor tem. Por isso ele consegue, por exemplo, entrar em vagas mais apertadas. Ó, mandou parar, desvirou o volante, agora ele vai me mandar eu andar para frente. Então, eu só vou com a mão na alavanca. Pronto, parou o carro, posso desligar o veículo. Último teste aqui da nossa despedida com o Jeep Commander para te mostrar os modos de condução para que você possa usar em off-road. Então eu tenho automático, escorregadio ou sand mud. Quando ele está no modo automático, o 4x4 ele se ajusta sozinho. Então, por exemplo, para uma acelerada aqui, ó, ele deixa de estacionar um pouco, mas ao mesmo tempo, olha só, não sobe tanto giro. E eu consigo perceber o seguinte, que o carro se ajusta à tração e ele deixa acionado ali o controle de estabilidade de tração. Mas agora eu vou ir bem nessa brita mais fofa aqui e eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui, olha só. Com o controle de tração acionado, olha, tô apertando fundo no acelerador, ó, e percebam como ela travou ali, porque o que aconteceu nesse caso? Com os controles de estabilidade e de tração acionados, o carro vai freando e vai pinçando as rodas que estão perdendo atrito para não deixá-las patinarem e transferir, né, para outra, enfim. E se ele não acelerar e não transferir a força para as rodas, ele impede que as rodas patinem e isso pode te colocar em risco numa situação de off-road em que você pode atolar o carro simplesmente por estar usando ele no modo automático, porque aí ele vai estar com esses comandos todos ativos e o carro vai estar mais pensado para andar numa condição plena de asfalto. Quando você vai sair da estrada e vai fazer um uso off-road,
off-road aqui desse Jeep Commander, você precisa passar aqui pelo menos para o modo Snow, que daí ele já vai bloquear o 4x4 50% em cada um dos eixos, e também, né, ou se a situação for um pouco mais forte, aqui piso escorregadio, pode ser até uma grama molhada, por exemplo, já é interessante. Agora, se você vai andar em estrada de terra, por exemplo, ou se você vai fazer um percurso off-road com uma situação de mais lama, em que o carro tenha que enfrentar obstáculos, subida, descida, buraco, enfim, é importante a gente usar o carro aqui, ó, no Sand Mud, ou utilizar o 4WD Low, se for alguma situação mais grave. Mas aqui no Sand Mud a gente já consegue observar um pouco desse comportamento. Por quê? Porque aqui ele vai, além de bloquear os 50% em cada eixo, ele vai utilizar marchas mais reduzidas para que o carro faça mais força, ou seja, ele vai usar mais a primeira marcha, mais a segunda marcha. Um detalhe importante que eu percebi nesse Commander é que aqui, ao contrário da versão diesel, ele arranca em primeira. Quando ele está no trânsito, ele usa a primeira marcha no modo normal. Lá no diesel, não. A gente sabe que Renegade, Compass, Commander, quando são a diesel, arrancam em segunda. Mas aqui, nesse 2.0 Hurricane, eu já percebi que ele entra na primeira em algumas situações de arrancada bem curtas. Mas voltando para cá, então essa configuração aqui do Sand Mud vai deixar o carro utilizando marchas mais reduzidas, subindo mais o giro e dando mais força para ele. Então a gente vai ver a diferença agora aqui, ó, no Sand Mud. Eu vou acelerar e eu já vou ver que ela vai ficar mais presa, ó, para fazer a curva aqui, ó, mas com muito mais aderência e muito mais valentia, porque aqui o 4x4 tá todo ele acionado. E agora eu vou entrar bem no mesmo lugar da brita mais fofa. Olha só como ela não trava agora, ó. Olha a diferença que faz simplesmente você utilizar os comandos que o carro tem. Quando eu passei na primeira vez, o carro foi travando, foi diminuindo, diminuindo. Agora não, agora ele entrou com valentia, entrou com força. Então isso mostra que esse carro tem sim capacidade off-road, ele consegue vencer os desafios. Você precisa se familiarizar com ele, especialmente aqui com os comandos da tração. Quando a gente olha para os equipamentos da versão Black Hawk, ela até não está tão longe assim da versão Overland, mas a ideia aqui é ter uma diferenciação muito mais estética e muito mais na imagem do carro, especialmente por conta de tudo isso que a gente consegue ver por aqui. Porém, o motor 2.0 aqui nesse carro, ele caiu muito bem, porque quem vai comprar um SUV já espera um bom desempenho e não está tão preocupado assim com o consumo de combustível. E aqui ele fica equivalente praticamente ao 1.3, com muito mais força e muito mais capacidade de entregar desempenho. Então, por conta disso, esse carro agora sim, ele está excelente, não tem exatamente algo que vá desabonar. Dito isso, eu te convido para que se inscreva aqui no nosso canal, siga as nossas redes sociais e ainda acione o sininho para que você sempre seja avisado dos vídeos novos aqui no canal do Veículos e Velocidade. São quase 30 mil inscritos, nos ajude a chegar até lá e deixando mais um abraço para o nosso parceiro e fundador Celso Ferlauto, que em breve, depois da sua recuperação do procedimento cirúrgico, vai estar de volta aqui nos nossos vídeos. Tchau e até uma próxima.